Todos, vamos agora continuar nossos estudos de Processo Civil 2, agora no nosso segundo bimestre, que coincide com uma nova fase no procedimento comum. Nós vínhamos estudando desde a petição inicial até o despacho saneador. E agora, no processo, nós vamos chegar em uma nova fase chamada de fase de produção de provas ou fase probatória, né? É o momento em que as partes vão poder comprovar as suas alegações por meio da produção de provas, né? Através dos meios de prova que o código disponibiliza. Mas antes de entrarmos no estudo dos meios de prova, em espécie, né, em específico eles, vamos estudar na aula de hoje uma teoria geral das provas. Vocês vão ver que é um tema muito mais profundo e interessante do que se imagina. E preparatório nessa aula para a nossa aula da semana que vem, que vai tratar especificamente dos meios de prova. Mas, além disso, também falaremos sobre o ônus da prova e falaremos sobre alguns casos de dispensabilidade da prova. Eu vou desligar o vídeo e vou ficar só no áudio para que fique mais leve o vídeo, né, para vocês acessarem com mais facilidade. Bem, exposição do conteúdo eu fiz no slide anterior. Em relação ao texto base, nesta semana, o texto base está dividido em dois textos, né? Um que vai tratar sobre o tema prova, conceito, objeto de prova, ou função da prova, né? Um tema mais complexo. Então, eu coloquei o livro de curso de processo civil do Mitidiero, com o Marinoni, o Ehrenreich, e que tratam muito bem esse assunto, fazem referências bibliográficas assim valiosíssimas, então recomendo muito a leitura. E também um texto do livro que já era das semanas anteriores, né, o curso didático de processo civil do Elpidio Donizete, e lá vocês conseguem ver de uma forma mais didática, com esquema, né, com colorido, com questões que facilitam a compreensão do tema. Nesta semana, assim como a última, não haverá tarefa e o nosso encontro normalmente semana que vem, no horário que seriam nossos encontros, né, presenciais. Bem, eu trago esse mapa mental para facilitar a verificação do momento que a gente encerrou a matéria, em que momento do procedimento comum e como a gente vai seguir agora, né? Percebe-se que, né, encerramos no momento ali do despacho saneador, que ocorreu porque não foi possível o juiz encerrar o processo anteriormente, seja por algum vício ou seja porque a matéria já estava suficientemente comprovada para ser julgada. Não foi o caso, o processo vai seguir agora para a fase de produção de provas, que é o que nós vamos estudar a partir de hoje. Passemos então ao estudo da teoria geral das provas. Como eu disse, né, o tema provas ele se divide em teoria geral e provas em espécie. Então, agora vamos analisar a teoria geral das provas, que se inicia, né, com o estudo da sua função e seu objeto. E a gente precisa partir o estudo da prova refletindo, né, da própria teoria do direito, né, da função do poder jurisdicional, né, que é apaziguar as contendas que surgem no âmbito da sociedade, né, com o intuito de trazer, no final, em última análise, paz social. E para que o juiz possa, né, ter elementos para dizer, né, qual das partes, qual dos envolvidos tem razão, o juiz precisa, né, conhecer os fatos que lhe são trazidos. E os fatos são trazidos para o processo por meio dos meios de provas, por meio das provas que são produzidas no processo. E o conceito de prova, né,
se convencionou mais, que eu acho mais acertado de se dizer, é que é todo elemento, todo e qualquer elemento que contribua para a formação da convicção do juiz a respeito da existência dos fatos alegados é a prova. Né? Qualquer elemento que interfira, que contribua para a formação do que o juiz acha, né? Do que ele entende sobre aquela questão que lhe foi submetida. Qualquer elemento é uma prova. Né? E a função da prova no processo brasileiro, né, é tentar buscar a verdade, reconstruir a verdade. Né? O processo ele trata de um fato que já aconteceu. Então, o juiz tem que, na condução da fase processual, tentar, né, comprovar ou retrazer ao máximo possível o que aconteceu naquele momento passado. Porque diz a retórica, até vocês também estudaram isso, que nesse exercício de reconstrução dos fatos passados, o juiz ele legitima a função jurisdicional. Né? Ele, na medida que ele tenta reconstruir o passado, ele vai buscando, né, o convencimento também dos envolvidos no processo. E é isso que o processo quer. Né? O processo, o objetivo dele é apaziguar, né, trazer a resolução do conflito, né, através do debate, da reconstrução, né, da contestação de todos os envolvidos, para que no final todos estejam mais satisfeitos com a decisão final tomada. Né? Isso é bastante lá do campo da filosofia, do direito e por aí. Né? E por fim, apenas fatos precisam ser provados. Né? Ou seja, o direito não precisa ser provado porque o juiz conhece o direito. Né? Iure novit curia. Na aula passada a gente falou disso quando corrigiu o exercício. Então, há autores até que fazem um comentário de que, né, o aluno, o curso de direito, ele se chama curso de direito, mas que na verdade deveria se chamar curso de busca de provas, curso de análise de fatos e de produção de provas, né? Porque o direito, na verdade, o processo, ele serve para buscar fatos, né? Buscar fatos e não buscar o direito, onde ele está no ordenamento, porque isso o juiz sabe. O que o advogado, o operador tem que saber fazer é produzir as provas, é comprovar os fatos que dão razão ao seu pedido. Só que a exceção é quando se tratar de direito municipal, estadual, estrangeiro e consuetudinário, ou seja, quando no processo uma das partes alega que a sua razão está em uma lei municipal, uma lei estadual, internacional, consuetudinário, essa parte tem que provar a vigência do direito. Ou ele vai ter que mostrar para o juiz, olha, juiz, eu estou pedindo eu sou servidor, eu quero um aumento, e eu quero o meu aumento porque tem uma lei municipal que me garante o aumento. E aí você tem que sim provar direito, provar que a lei municipal está em vigência. O segundo ponto sobre teoria geral das provas é em relação ao ônus da prova e a possibilidade de inversão do ônus da prova. É um tema, sem dúvida, muito mais objetivo que do slide anterior, né? Muito mais da prática do direito. Né? O ônus significa o encargo, né? Quem tem a incumbência de provar, né, no processo. E diz o artigo 373 do CPC que o ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ou seja, o autor tem que provar o fato constitutivo do seu direito. E o inciso 2 diz ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, o réu tem o ônus do réu, né, o encargo do réu é, tentar modificar ou trazer algum fato impeditivo ou extintivo, no sentido de que, né, como eu coloquei ali na parte em seguida do slide, né, o ônus cabe a quem alega o fato. Né, o autor entra com a ação, ele que tem o ônus de
de provar o que ele está falando. E se ele provar o que ele está falando, cabe ao réu desconstruir aquele fato que foi provado, né? Trazendo um fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Então, em outras palavras, havendo dúvida sobre o fato constitutivo do direito, o processo será julgado improcedente. E se o autor comprova os fatos, mas o réu consegue trazer algum fato extintivo do direito ou modificativo impeditivo, o processo vai ser julgado, né, improcedente. Sobre a inversão do ônus da prova, significa o seguinte: significa que o ônus, como a gente viu, é do autor quanto ao que ele alega e quanto ao réu é tentar modificar o que foi comprovado pelo autor. Só que pode haver uma modificação dessa regra do ônus da prova. O juiz pode, em determinados casos que ele entender cabível, ele pode inverter o ônus da prova e mesmo que o autor não prove o que ele está falando, quem vai ter que comprovar este fato vai ser o réu, ou outro réu, ou um outro ator, ou outro autor. A ideia é que haverá uma divisão, pode haver uma distribuição dinâmica do ônus da prova. Na nossa aula online, nós vamos estudar, vamos analisar casos reais de inversão do ônus da prova. E o código apenas faz uma ressalva no final, dizendo que o juiz não pode inverter o ônus e gerar uma situação de impossível desincumbência desse encargo pelo réu. Ele inverte o ônus e coloca o réu numa situação de impossível, né, comprovação, e aí ele não vai poder dar vitória para o autor nesses tipos de casos, a chamada prova diabólica. Agora, nós vamos tratar dos casos em que não há necessidade de produzir prova no processo, né? Fatos que não precisam ser comprovados no processo, né? Porque a lei dispensa sua comprovação. São em que tipos de fato? No inciso 1, fala dos fatos notórios, né? São aqueles fatos que todos os homens médios, né, todas as pessoas em um determinado local, um espaço territorial, uma cidade, um estado, um país, né, são fatos que todos têm conhecimento, todos sabem que aquilo aconteceu, né, uma tragédia em Brumadinho, né, que caiu o avião da Air France no meio do oceano. São fatos que não precisam ser provados num processo porque todo mundo sabe. Se um advogado quiser pleitear uma indenização para a família aí de quem caiu no avião, ele não precisa provar para o juiz que houve aquela queda do avião, porque foi um fato que todo mundo soube. Agora já se passou um bom tempo, talvez seria bom comprovar, né? Comprova o fato com jornais, enfim, mas o interessante é isso, né? Fatos que todo mundo conhece, não precisa provar no processo. Inciso 2 diz que não precisam ser provados fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra, né? Já que a parte contrária confessou aquele fato, claro, não precisa provar mais. E o 3 é muito semelhante, diz assim, fatos admitidos no processo como incontroverso, né? Na verdade, os dois incisos tratam da mesma coisa. Se uma parte admitiu o outro fato, não tem por que mais provar. Isso é muito interessante, que não é... Eu já vi, né, já vi uma situação em audiência em que o juiz, o advogado insistiu em ouvir uma testemunha e o juiz negou a ouvir aquela testemunha porque, para o juiz, o réu já havia confessado aquele fato. Ele admitiu a existência daquele fato. Então, como uma parte admitiu aquele fato, não há mais a necessidade de produzir provas sobre aquilo, porque já se tornou incontroverso, né? Então, o advogado acabou levando uma admoestação por desconhecer essa regra do CPC. E, por último, dispensa a prova fatos
cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade, né? Os fatos que se presume reais ou verdadeiros, né? A presunção, ela pode ser uma presunção legal, ou uma presunção jurisprudencial. A ideia é o seguinte: fatos em que se convenciona-se a não. Para ficar mais claro, né, com um exemplo, quem bate na traseira de um veículo parte, supostamente está errado, né? Está na postura incorreta, porque não manteve a distância, né? Então, em um eventual processo judicial, né, quem bate na traseira tem o ônus de comprovar que não estava errado. Ou um outro exemplo, quando, né, a presunção de que os filhos menores de idade dependem do sustento dos pais. É uma presunção, né? Ninguém precisa discutir na justiça quando um filho vai pedir pensão para a mãe, não se discute, né, que ele precisa da pensão, porque há uma presunção de que qualquer filho precisa de auxílio dos pais, né? Claro, é uma presunção e, como presunção, ela é uma presunção relativa, isso pode ser desconstruído. E, por fim, e não menos interessante, as famosas chamadas máximas de experiência, né, no 375, que significa que o juiz ele tem, como um ser humano que vive em um local, ele tem noções gerais da vida, né, que ele como um ser humano, ele tem isso porque ele vive, ele está inserido em um contexto social, né, então, assim, todos sabemos que o céu é azul de dia, que o céu é escuro à noite, que quando está chovendo, as avenidas ficam mais sujeitas, as estradas a um acidente de trânsito, né? Então, quando a gente trata de coisas naturais da nossa vida, coisas óbvias da nossa vida, você nem precisa provar para o juiz, né? Um outro exemplo, uma máxima de experiência é que, né, se o carro estiver em alta velocidade e o motorista quiser frear, a marca da freada vai ser um tamanho maior do que se o carro estivesse em baixa velocidade. Então é um tipo de coisa que você não precisa provar no processo, porque o juiz sabe. E ele sabe porque todo mundo sabe.